Hoje eu vou conversar com um dos grandes atores da atualidade. Ele traz no currículo um Kikito, maior prêmio do cinema nacional de melhor ator pela atuação no curta Ninjas. No cinema participou de 27 produções, na TV já atuou em 20 obras e no teatro já são 40 peças encenadas. Em 36 anos de carreira, uma carreira de sucesso, com interpretações incríveis, de personagens também incríveis, como Arthur Bispo do Rosário e Cartola. Eu tenho a honra de receber Flávio Baurac. Flávio, muito obrigado por ter vindo. Para mim é uma emoção te receber, porque eu sou extremamente fã, né, do teu trabalho, e sem falar que você é essa figura doce, incrível, maravilhosa que eu adoro. Obrigado, é um prazer também estar aqui. Sou muito seu fã por essa militância que você tem, que eu acho incrível e necessária, um exemplo para todos nós negros e brasileiros também, assim como o Cartola, que foi um resistente, alguém que a vida disse não, 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 e ele foi atrás do sim. E esse sim ele conseguiu aos 65 anos. Então, eu acho que é um exemplo. Todos nós, né, de certa forma, somos exemplo. Com certeza, é o que a gente tem feito o tempo todo. E você está correndo atrás do sim desde 15 anos de idade, não é isso? Sim. Fui redundante agora, dizendo sim. Sim, deve haver o perdão. Sim, eu acho importante você saber para que você serve. A pessoa é para o que nasce, né? Essa bela frase e tão profunda. E eu descobri aos 15 anos, assim, fortemente, o que eu queria ser, sem saber que eu tinha esse, digamos, talento, sem ser presunçoso, mas essa disposição para isso. Então, aos 15... Disposição, não, é talento mesmo, e muito talento. E aos 15 anos você já montou uma companhia de teatro, é isso? Sim, eu era um aluno muito hiperativo. E a professora de orientação educacional falou Baurac. Baurac não era Baurac na época, era só Flávio mesmo da Silva. E falou assim, mas Flávio, você é muito hiperativo, porque eu era aquele aluno que fazia as piadas antes da professora chegar, sobre a professora, e quando ela entrava... eu falava, sei lá, tocava no assunto, todo mundo ria e eu continuava sério. Até o momento que ela começou a perceber que eu é que era o vilão da história. E, na verdade, ela falou, você tem uma coisa artística que você tem que aproveitar. E tinha gincana, ela me chamou, falou, escreva uma história. E, através dessa história, se vocês montam uma peça, se ficar legal, vocês ganham um ponto na média. Final da história, ganhei ponto na média. Eu fiz o cartaz, eu dei aula para os, quer dizer, preparei os atores que não eram atores, assim como eu também não. Ia nas salas, divulgava e acabei virando dono de uma companhia chamada Grupo Improviso. E essa companhia durou 7 anos em Santa Maria. E nos primeiros anos dela eu fui a Porto Alegre porque fui participar de um festival de teatro lá. Eu comecei a chamar atenção muito na minha cidade, que é Santa Maria. E em Porto Alegre o Camilo de Leles, que é um diretor, chamou atenção, me chamaram para um festival. E eu participei de um festival em Itapuí, que é próximo na Grande Porto Alegre. E nós fomos só com uma roupa que tinha de doação, chegamos lá, cenários, todo mundo com um investimento grande. Falei, vamos lá, nós temos a nossa peça. E a nossa peça chamou atenção, e aí quando eu voltei para Santa Maria, me mandaram um jornal de lá dizendo, quem foi a Itapuí viu um ator, Grupo Improviso surpreende. Nossa, que então, maravilha. Aí eu entendi que tinha alguma coisa ali. Eu virei meio que um garoto prodígio da cidade. Comecei a fazer muitas propagandas na TV e fiz programas em rádio também. E foi até o momento que eu pensei, bom, quem está aqui pode ir a Porto Alegre.
Aí fui a Porto Alegre. Em Porto Alegre participei de uma companhia ótima, onde eu aprendi muitas coisas, fiz alguma coisa com outros diretores, fazia teatro de rua, fiz intervenções em bares que nós entrávamos. Foi assim, um grande aprendizado, esse andar. E sempre tudo intuitivo, né? Você Sim. não estudou quando tinha essa idade, então você foi construindo sua carreira assim, dessa forma. Dessa forma, aprendendo, observando, que eu sou muito observador mesmo. E que é a grande característica que o ator tem que ter, né? Eu acho, as pessoas hoje em dia são muito falastronas e às vezes está acontecendo uma coisa maravilhosa na frente delas e elas não enxergam. E eu sempre fui muito, muito mesmo observador. Tanto é que em Madame Satã, no filme que eu fiz, que foi meu primeiro filme, eu era muito observador. Eu digo que o Madame Satã para mim foi um teatro, cinema escola. Então não dá para acreditar que esse foi teu primeiro filme. Foi. Porque assim, é incrível o teu trabalho nesse filme. Eu assisti com a minha mãe, nós ficamos assim, de boca aberta, né? E quando eu descobri que esse foi o teu primeiro filme, eu falei, gente, não dá para acreditar que esse tenha sido seu primeiro filme. Como é que foi esse processo de chegar num longa-metragem, né, sendo seu primeiro filme, com um personagem daquela dimensão, com aquela complexidade, você com Lázaro Ramos, também um outro grande ator, com Marcélia Cartacho, que é uma atriz também fantástica, e vocês criaram ali um trio, assim, alucinante. Como é que foi esse processo? Eu acho que o comandante do navio determina a viagem. O Karim Ainus, né, ele foi determinante para que tudo aquilo acontecesse daquela forma, que é o diretor do filme. E eu lembro quando eu fui fazer o teste, quer dizer, me chamaram para fazer o teste, eu fiquei tão assustado com aquilo, de fazer uma personagem daquele, a Tabu, né, que era uma travesti da década de 30, e eu fiquei tão assustado que eu disse que estava com dor de dente. Para não fazer. Para não fazer. Imagina tudo que todo ator quer. E eu, assim, Galdério, gaúcho, lá de Santa Maria, não quis fazer. Até o momento em que me chamaram novamente. Falei, bom, agora não vou me queimar com a videofilmes, né? Vou ter que fazer. Aí fui lá para fazer. Por minha sorte, como eu já tinha trabalhado lá com o grupo do Antônio Pedro, Anselmo Vasconcelos, que foi também super importante para sempre a continuidade da minha carreira, porque era povão, era o teatro popular bem brasileiro, uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E acrescentaram muito. E começaram a chamar o grupo lá do Antônio Pedro para fazer. E também, quando eu cheguei para conversar com o Karim, falou assim, olha, muitos diretores de teatro, Karim Ascioli, várias pessoas estavam indicando, falando, você tem que fazer com esse ator o teste. E ele já havia feito com muitas pessoas o teste. E eu falei, bom, vou fazer. Cheguei lá, quem era? Seu Jorge, não era nem o Lázaro ainda. O Lázaro entrou depois. Seu Jorge depois despontou como cantor, teve que sair. E aí ele falou, negão, vou te meter a porrada, negão. Eu falei, pode meter a porrada à vontade. E aí foi assim, foi muito legal. E o Karim curtiu muito. E pronto, ganhei a personagem. Mas o mais legal de tudo é, como eu falei da coisa do comandante, é que determina a viagem, é porque o cuidado dele, ele deixava que a gente tivesse uma liberdade, lógica, controlada para criar. Aí eu cheguei, fui falar com o Karim, ele falou, Flávio, tem alguma coisa que não está certa. E eu falei, o quê? Não sei o que é. Eu falei, pois é, eu também acho. Eu tenho visto muitos filmes da década de 80 e até um pouquinho do finalzinho de 70 e porno chanchado, tenho visto várias coisas, mas não é isso, que eu me sinto meio assim, não é isso. Ele falou, sabe o que você tem que fazer? Olhe para as mulheres. Aí eu pensei nisso, falei, gente, que ótimo. Aí eu parei de olhar travesti e comecei a olhar mulheres. Eu assistia Romeu e Julieta, filmes românticos, e depois veio assim na minha memória a lembrança da minha mãe, que eu lembro quando minha mãe ficava grávida, eu olhava assim, o pequenininho, né, de baixo para cima, e falava, nossa, como minha mãe fica bonita quando ela está grávida, assim. E aí foi aquela ternura, aquela admiração pelas mulheres, e aquela coisa mais delicada que me fez chegar até a Tabu.
que as pessoas falam assim, mas ela não era uma travesti, ela era praticamente uma mulherzinha de época. Então, acho que isso foi muito legal. E o jogo com o Lázaro foi muito bom, e a admiração pela Marcélia. Quando eu passei num corredor e estava ela sentadinha com um texto, eu falei assim, gente, Marcélia Cartacho, Hora da Estrela. Porque o Lazinho eu não conhecia, ele era muito jovem também, né? Ele tinha 20 e poucos anos, ele também estava, ele já era lá no Olodum, mas né, para o cinema nacional era o começo dele também. Ele tinha feito algum outro filme que depois até foi assistir, mas como protagonista era esse o primeiro filme. Então foi o mais legal que eu acho que hoje em dia os atores assim que estão fazendo pela primeira vez teatro, que não tem aquela coisa profunda do estudo, que é só uma coisa do imediatismo, da fama, não se ligam que a contracena é o grande barato, tirando o monólogo, né? Mas a contracena é uma coisa linda, que é o jogo dos atores, do olhar, de você, durante a cena, às vezes acontece alguma coisa, você tem a possibilidade de salvar o colega, é porque você está ligado nele de verdade. Exatamente. Eu queria assim, saber qual é o processo, Flávio, de construção dos seus personagens, porque a gente percebe que assim, é minucioso, né, o seu cuidado, né, tem detalhes mínimos, né, que são extremamente importantes para a composição daquele personagem. Como é que é esse teu processo de estudo? Como é que se constrói um personagem? Bom, em cima do querer, né, fazer aquele trabalho é o pontapé inicial. E a outra coisa, eu acho que é o amor à minha profissão. Eu não perco tempo quando eu estou lá. Eu posso até dizer, já ouvi até uma frase de alguém que falou isso, eu falo, eu também já falo isso há um certo tempo. Eu digo que às vezes, não estou dizendo que a minha vida é ruim, não, minha vida é ótima, maravilhosa, mas eu me sinto tão mais pleno como ser humano, e é como se justificasse a minha existência ser ator. Então, naquele momento ali, para mim, eu não perco tempo na pesquisa, eu não perco tempo no empenho, eu não perco tempo mesmo. E me dá um grande prazer, não de exibicionismo, mas o prazer da busca. Você estuda em todos os momentos. Você estuda na rua, em casa, Isso. e o tempo todo você está tomado daquela energia, daquilo que você quer construir. É isso? Exatamente. Eu fico quase em estado de incorporação, mas não é incorporação, é de estudo mesmo. Quando eu fiz o Cartola, eu fiquei pesquisando todo o jeito dele andar, a voz, palavra por palavra, entendendo que aquela boca que ele tinha, que era alguma coisa assim, da construção do rosto dele, depois da dentadura, e eu fui entendendo que tinha uma coisa, e tinha uma coisa de timbre, que eu tinha que mudar, que não era o meu timbre, que é um timbre mais grave, e entender também que aquelas fotos, eu tinha que tê-las todas na minha cabeça, mas que elas tinham que ficar em movimento, né? Eu vou até a foto e não viro uma foto. Então é uma questão de uma pesquisa que é mais profunda do que uma cópia. Por isso que às vezes até me irrita quando alguém fala a sua imitação de Cartola. Para mim, imitação é comédia, é humor, é outra coisa. Maravilhoso. Que não tem a ver com realmente com imitação. Não é imitação. Gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas já eu estou de volta. Fique com a gente que o papo está ótimo e vai ficar melhor ainda.